E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal e retornando à nossa rotina, né? Durante esse tempo que infelizmente ficou sem vídeo, eu li bastante coisa, tá legal? E vou começar a fazer as resenhas. Eu vou escolher o melhor título que eu li nesse tempo, né? Que foi Tex Anual, volume 19, com a história intitulada O Nascimento de um Herói. Então, editor, roda a vinheta e vamos para a resenha. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia de resenha, né? Vamos bater um papo sobre essa HQ aqui, né? Sobre esse Fullmetal Tex Anual, volume 19, publicação aí da Mitos Editora. Mas antes da gente passar para o nosso bate-papo, eu vou pedir aquelas três coisas que eu sempre peço para vocês, né? Se vocês estão chegando aqui no canal agora, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber novos vídeos. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. Você ajuda demais no engajamento do canal aqui nessa plataforma tão concorrida que é o YouTube. Beleza? Desde já eu já te agradeço. Muito obrigado aí por se inscrever, por comentar, compartilhar e curtir esse vídeo. Tá legal? Muito obrigado mesmo. Então, vamos partir aqui, né, para nossa resenha. Vou mostrar aqui um pouco do editorial da Mitos, tá? Vamos falar sobre, mostrar um pouco da arte, né? Enquanto eu vou falando aí sobre o roteiro, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui no vídeo, né, ao senhor Eberson, lá do grupo do Estado de Banca, né, do Estado de Banca, lá do meu amigo Alexandre Soares, tá? Que foi quem me indicou essa HQ aqui, tá? Esse Fullmetal. E na hora que ele me indicou, eu consegui comprar essa HQ aqui de um outro colecionador de textos aqui da minha cidade. E eu pude ler bem rapidamente aí, tá? E é uma excelente HQ, tá? É uma excelente história. Já vou partir, né? Já vou começar pelo final, né? Dando a minha opinião. A minha opinião é uma excelente história. É impressionante, pessoal. Eu me arrependo muito de não ter começado a ler Tex antes, tá? Porque são excelentes os roteiros aí do Tex, tá? Eu já li alguns, tem resenhas aqui no canal, vou pedir para o editor colocar aqui, né, nos cards as resenhas que nós temos de Tex aqui no canal. São poucos que eu estou começando a aprender a gostar do personagem agora, mas o pouco que eu já li eu já estou apaixonado pelo personagem, tá? Essa HQ aqui, vamos começar, né? Essa HQ aqui, publicação da Mitos Editora, é nesse formatinho menor que o italiano, né? Ou é o italiano, ele é bem menor, bem reduzido, né? Ele é no papel, aquele papel jornal, né? Preto e branco, tá, pessoal? As artes aí são do Pasquale Del Vecchio e os roteiros são do Mauro Bozelli, tá? Aqui nessa HQ nós vamos ter, né, na Tex Anual número 19, nós vamos ter a história O Nascimento de um Herói, né? E essa publicação saiu lá na Itália na Max Tex 21, em 2017, tá legal? E a Mitos trouxe aí nesse formatinho aí da Tex Anual, tá? Capa cartonada, lombadinha quadrada aí com o título, né? Com o título da coleção, né? O miolo foi o que eu disse, né? Jornal preto e branco, tá legal? E aqui nós vamos ter 272 páginas inéditas aí na época, né? Desculpa aí, pessoal. Tá? Então esse foi o editorial. E enquanto eu vou mostrando a arte aqui, eu vou falando para vocês sobre o roteiro, tá? Pra gente poder ir adiantando o vídeo aí. Tá legal? Para não ficar um vídeo muito longo. O que nós vamos ter aqui, tá, pessoal? Realmente é o nascimento de um herói, tá? São os primeiros anos aí do Tex, desde a barriga da mãe dele, né? Desde a barriga da mãe dele até a sua primeira caravana sozinho, né? O primeiro comboio, né? A primeira manada de bois
que ele vai levar para Califórnia, né? E aqui nós vemos, ó, o Tex nesse quadrinho aqui, ó, bem pequenininho, ó. Cadê? Aqui, ó. Nós vemos o Tex na barriga da mãe dele, sendo ameaçado por um índio aí, né? E o que que o Mauro Bozelli vai fazer, né? O Mauro Bozelli vai escolher um personagem histórico que realmente existiu, né? Que é um montanhês chamado Jim Bridger. É o Jim Bridger, para ele poder ser o fio de ligação dessas histórias, né? Porque aqui nesse roteiro do Bozelli, eu vou ter o quê? Eu vou ter a chegada do Ken Wheeler, né, que é o pai do Tex Wheeler e do Sam Wheeler, no Vale do Nueces, né, que é um rio, ali no Texas, né, no Texas selvagem mesmo, naquela região selvagem, naquele oeste selvagem, né, e aí naquela região nenhum poceiro ele conseguia permanecer por muito tempo, porque era uma região que era dominada por vários tipos de perigos, né? Você tinha os índios, você tinha os mexicanos que tinham sobrado da guerra contra o México, você tinha bandoleiros, você tinha bandidos, né? E você tinha mais de uma tribo de índio, então você tinha um ambiente muito hostil, tá? E o Ken Wheeler chega lá numa grande caravana e durante o deslocamento para esse lugar ele conhece o Jim Bridger, que salva a vida da May Wheeler, que é a mãe do Tex Wheeler. E nesse momento a May Wheeler estava grávida do Tex. Então, se não fosse o Jim Bridger, segundo o Mauro Bozelli, nós não teríamos Tex Wheeler. E nós vamos ter o quê? Nós vamos ter nesse roteiro aqui do Bozelli, você vai ter ali o nascimento, né, esse primeiro momento, né, de como a família do Ken Wheeler chega nesse local, como ela vai se assentar ali, né? Ela vai fazer um assentamento grande ali com todos aqueles imigrantes, né? Eles vão se assentar naquela terra e vão proteger aquela terra e vão começar a criar gado, produzir, né? A plantar, né? E você vai ter o quê? Você vai ter o Jim Bridger sendo esse elo de ligação entre as histórias. Então eu tenho a chegada do Ken Wheeler, aí na próxima aparição do Jim Bridger, que ele vem junto com o parceiro dele, né? Ele sempre tem um parceiro que é o Jim Parker. Os dois são Jim, né? Que também é um outro montanhês muito bom de tiro, muito bom de briga. Aí você vai ter nesse segundo momento, você vai ter a primeira caravana, né? A primeira boiada que o Tex Wheeler vai participar, né? Ele é jovem, aí tanto ele quanto o Sam Wheeler, que também já é vivo, né? Já nasceu nesse momento, eles já perderam a mãe, só que o pai dele resolve conduzir uma boiada, né, para vender numa terra distante, num local distante, que ficava a acho que é 80 ou 100 quilômetros de distância ali do assentamento deles, da propriedade deles. Então o Jim Bridger ele vai acompanhar essa primeira boiada aí do Ken Wheeler, que é o líder da boiada, só que graças à experiência, né, do Jim Bridger e do Jim Parker, eles vão ser acompanhados aí, vão conseguir lograr êxito, né, nessa primeira boiada. E desde esse momento, né, o Mauro Bozelli já mostra o tipo de pessoa que o Tex é e o tipo de pessoa que o Sam Parker, que o Sam Wheeler é, né? O Tex ele é mais audacioso, mais corajoso, já o Sam não, o Sam é mais pacato, né? E tem até aquele Tex Wheeler especial que conta a história do irmão do Tex, né? Que ele era um cara que evitava conflito, era um cara que pensava mais na família, tal. Já o Tex é mais selvagem, né? Então, isso aí o Bozelli vai construindo com a presença do Jim Bridger. E o tempo vai passando e você vai ter o quê? O Tex envelhecendo e agora é a vez do Tex comandar a sua primeira boiada. Só que o Tex não vai vender nas redondezas ali de onde ele mora, né? Ali do Vale do Nuances. Ele vai vender lá na Califórnia, a quase 350 quilômetros de onde ele está. E ali você vai ter o deslocamento da boiada, né? O deslocamento da boiada do Tex e ele vai conseguir, né? Ele vai
nesse deslocamento ele não tem a parceria do Jim Bridger, né? Mas ele consegue vencer, né? Mostrando que realmente ele já era um fenômeno aí, né? Com relação a ser um homem, né? Um homem das armas, né? Um homem do meio oeste, né? Do oeste selvagem ali. E tudo isso você vai acompanhar nesse gibizinho aqui, ó, tá? Então você vai ter o quê? Você vai ter o Mauro Bozelli mostrando ali todo o começo da vida do Tex Willer, desde o começo, desde o do nascimento, né, até quando ele vende a sua primeira boiada. E todo mundo acha que porque durante a boiada, né, ele perde grande parte dos bois, né, durante a viagem, né? Ele perde grande parte dos bois. E todo mundo acha que ele vai chegar no prejuízo, né? Mas na verdade não. Ele consegue um preço muito bom pela boiada, né? Só que nesse momento ele é subtraído pela ingenuidade, né? Apesar dele ser muito audacioso, ele é ingênuo e ele acaba caindo no golpe. E é aí que entra novamente a figura do Jim Bridger, que vai ajudar o Tex novamente. E o interessante é que essa história está sendo contada ao redor de uma fogueira pelo Tex Willer, para os companheiros dele, o Kit Carson, Jack Tigre e o Kit Wheeler. Então, ele está contando a história da vida dele. E o interessante é que no final, ele é que vai ajudar o Jim Bridger. Então começa a história com o Jim Bridger ajudando o Tex na barriga da mãe dele e acaba com o Tex Wheeler ajudando o Jim Bridger aonde ele se assentou, né, onde ele mora. Ele está ajudando agora o Jim Bridger, que foi esse anjo da guarda para ele em vários momentos, né? E ele está ajudando esse velho, que agora ele está velho, né? E você vai ter outras participações, né? Por exemplo, o Dummy Dick tá aqui, o Gummy Bill tá aqui, que é o tutor, né? Que é o mestre do Tex, né? O Sam também aparece na HQ, né? No Fullmetal. Então o Mauro Bozelli ele consegue reunir grande parte aí do universo do Tex nesse Tex anual aqui, tá? Nesse Max Tex 21 aí que saiu aqui do Brasil como Tex anual 19. Tá legal? Então, pessoal, qual que é a minha opinião? A minha opinião é aquela que eu dei no começo do vídeo, né? Mais uma vez agradecer o Eberson aí do grupo do Enstad Banca. Muito obrigado pela indicação. Tex Anual, volume 19, foi para conta. É um excelente HQ do Tex, tá? É muito bom. Quem não leu, leia, tá? Se tiver oportunidade, leia essa HQ, tá? Leia esse fumete. É muito bem amarrada a história, é muito bem escrita. O Bozelli, eu tô começando a tirar o chapéu para ele mesmo, tá? Eu não imaginava que ele seria tão bom, tá? Ele realmente ele consegue escrever o Tex de uma maneira magistral, tá? Essa HQ é muito boa, tá? Você vai ter todo um aprofundamento do Tex desde quando ele é jovem, bebê, até ali na sua maioridade, né? Até quando ele já é pai. E o legal é o final, cara. O final é a cereja do bolo, tá? Ele ajudando um cara que ajudou ele a vida inteira. O Jim Bridger ele sempre aparecia nos momentos que o Tex mais precisava. E ali no final, quando o Jim Bridger precisa, o Tex aparece para ajudar o velho amigo. É muito boa essa história e tem uma mensagem muito legal também para quem gosta de um HQ, né, de um fullmetal mais profundo. Tá legal? Pessoal, essa é a minha opinião. Tex Willer, Tex Anual volume 19 foi para conta. É uma excelente pedida, tá? E fica a dica aí. Se você não lê Tex, você está perdendo tempo, beleza? Agora deixa aqui nos comentários do vídeo. Você já leu Tex Anual volume 19? Você já leu Tex, qualquer outro Tex? Você tem um Tex para me indicar? Deixa aqui nos comentários desse vídeo, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Peço desculpa pela minha voz e pela tosse. Deve estar cheio de corte aqui nesse vídeo porque eu tossi muito, tá? Peço desculpa que eu estou recuperando aqui de uma sinusite, tá legal? E eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo foi de utilidade para você, deixa seu like. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda, ajuda demais o engajamento do canal. Eu agradeço desde já, tá? Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!